estados brasileiros vêm solicitando há tempos que seja aberta uma renegociação de suas dívidas com a União. São várias as razões, mas os governadores são movidos por queixas, principalmente aquelas relacionadas às dificuldades fiscais e financeiras que eles enfrentam. Desde o ano passado, o governo federal vem prometendo encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para amenizar esse problema, que atinge a todos os 26 estados e o Distrito Federal. Alguns, no entanto, de uma forma mais grave. Temos 4 que são super endividados. Eu sou William França e é sobre essa necessidade de buscar o alívio financeiro, a sustentabilidade da dívida e a equiparação do desenvolvimento entre os estados por meio da renegociação dessas dívidas, em busca de mais investimentos e mais desenvolvimento para os cidadãos, que eu converso agora com os deputados Beto Richa, do PSDB do Paraná, e João Maia, do PP do Rio Grande do Norte. Deputados, muito bem-vindos ao Câmara Debate. Prazer recebê-los aqui. Eu vou começar com o senhor, deputado Richa. Eu gosto sempre de fazer uma pequena biografia para que os telespectadores conheçam e entendam o porquê da sua presença aqui. O senhor está no seu primeiro mandato aqui na casa, é engenheiro e integra aqui na casa a Comissão Mista de Orçamento, entre outras, mas o mais importante para esse debate é que o senhor já foi prefeito de Curitiba e o senhor já foi governador do estado do Paraná por um período de 2011 a 2018. Ou seja, o senhor viveu na pele essas dificuldades chamada dívida que o estado tem para pagar. Por favor, explica para a gente o que é isso, afinal. Bom, é um problema seríssimo dos atuais e de todos os gestores públicos. É o equilíbrio das contas públicas. As demandas por mais serviços públicos de qualidade, as demandas por aumentos salariais do funcionalismo são permanentes e são crescentes. E muitas vezes a arrecadação, a receita não cresce na mesma proporção. Daí que temos que ter a chamada responsabilidade fiscal. Até com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada, criada no governo Fernando Henrique Cardoso, trouxe mais responsabilidade aos gestores públicos. E acabou com aquela farra, uma gastança desenfreada e larga para o sucessor pagar as dívidas e o prefeito sai relativamente bem com o populismo fiscal com a sua população. Então isso acabou. Hoje o gestor público paga com o próprio mandato, responde uma responsabilidade até criminal por gastar mais do que arrecada. Então nós procuramos sempre essa responsabilidade fiscal, atuar de maneira observando as regras e nós conseguimos, tanto na Prefeitura de Curitiba, equilibrar as contas públicas, diminuir os gastos públicos, isso que se comenta muito na atualidade aqui em relação ao governo federal, né, uma sanha arrecadatória, porque não faz a lição de casa e não reduz os seus gastos. E fiz sobretudo no governo do Paraná, quando eu recebi um governo cheio de dívidas, não tinha capacidade de pagamento, endividamento e, portanto, eu não conseguia contrair operações de crédito, sobretudo para as obras de infraestrutura necessárias para o desenvolvimento do nosso estado. Então fiz um grande ajuste fiscal e o resultado foi positivo. O principal item foi a reforma da Previdência, que isso é muito penoso. Previdência dos servidores estaduais. Dos servidores estaduais, sim. Foi penoso, eu coloquei até meu capital político em risco, gerou uma grande greve, sobretudo de professores, cujo sindicato disseminou entre os servidores que aquela medida visava acabar com a sua aposentadoria. Então muitos foram ali para o campo furiosos. E aí é uma greve política, os sindicatos com outros entidades lá para dar volume e criar aquela dificuldade. Mas eu fui o primeiro governador do Brasil a fazer o ajuste fiscal e deu certo. Até porque o Paraná tinha o fundo previdenciário mais capitalizado do Brasil, com 8 bilhões de reais, e sangrando o fundo financeiro. Então era uma ilha de prosperidade no meio de uma dificuldade tremenda que o Estado e a população paranaense sofria. E eu tive a coragem de fazer o ajuste fiscal. Para se ter uma ideia, o segundo estado mais capitalizado com fundo previdenciário era o Amazonas, com 3 bilhões e 800 aproximadamente, ou seja, menos da metade do que o Paraná. E aí nós jogamos cerca de 33 mil servidores para serem pagos pelo fundo previdenciário. Ali nos deu uma sobra de caixa para conseguir equilibrar as contas públicas. Mas não foi só isso. Eu tive uma grande redução de cargos comissionados, da estrutura do governo também. O IBGE, à época, reconheceu que o Paraná passava a ter o menor número de cargos comissionados em relação
ao número de servidores. Isso possibilitou o Paraná ter capacidade de pagamento e contrair financiamentos. Eu tenho um grande financiamento, que até hoje tem obras sendo inauguradas pelo atual governador, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Que só foi possível porque o Estado do Paraná, à época, não tinha dívidas e podia fazer essas contratações, não é isso? Exatamente. Fiz o ajuste fiscal que equilibrou as contas públicas e nos deu uma sobra de caixa. Mas podemos abordar depois também a gente volta nisso outros problemas que os estados enfrentam. Já a gente volta. Queria ouvir aqui o deputado João Maia. Seja bem-vindo, deputado. O senhor está no seu 4º mandato aqui na casa, o senhor é economista, titular da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, entre outras. É importante que, nesse caso aqui, o senhor atua também na Comissão de Finanças e Tributação e na de Fiscalização Financeira e Controle. Mas da sua biografia eu extraí alguns pontos. O senhor já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda em 1990, secretário nacional de Economia, e o senhor é professor de Economia e foi recentemente secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, seu estado natal, e vice-presidente de Serviços e Operações lá no Banco do Brasil. Ou seja, o senhor entende dessa coisa complexa chamada dívida. O que a gente pode entender disso aí, por favor? Deixe-me dizer, pegar aqui o gancho de Beto Richa. Os estados, com recursos próprios, eles têm uma capacidade de investimento muito pequena. E eles recorrem, quando podem, ao endividamento. Nós temos, no Brasil, uma dívida que eu vi aqui atualizada, tá certo? Mais de 700 bilhões dos estados com a União. É importante dizer que essa dívida, ela é concentrada, quase 90%, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eu vou aproveitar essa sua deixa aqui e vou pedir para o nosso diretor, exibe, por favor, aquela arte que traz os números que o deputado João Maia está citando aqui agora. Dos 27 estados, eles devem com a União 764 bilhões de reais, e 4 estados específicos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, somados, dá 89,4% desse total. É isso que o senhor estava falando, não é? É isso. E essa dívida, eu acho que nós temos que caminhar, e está na hora do governo federal encaminhar isto, quer dizer, nós temos que caminhar para uma solução que dê fôlego ao investimento pelos estados. Isso é uma coisa muito importante, porque eu sempre discuto, quando eu discuto economia, dizer o seguinte, olha, investimento gera emprego, gera renda e gera imposto. Então você faz cálculo de renúncia fiscal em cima de uma fotografia. Se eu diminuir, quanto eu perco? Ele, no longo prazo, no médio e longo prazo, na verdade, às vezes não é perda, é ganho. Então, essa dívida aqui, que é uma das 3, nós não vamos discutir as outras 2. Quais são elas, aproveitando? Tem a dívida... os estados têm essa dívida deve à à União. Isso. Quais são as outras? Os estados devem aos bancos federais. E os estados devem no exterior. Como ele disse, eu peguei no BID, o meu estado tem um empréstimo que os investimentos que faz é do Banco Mundial, que já vem há muito tempo rodando. Então, se você... essa daqui que você está mostrando, tá certo? É a menor das 3. Então, o estado ele é sobrecarregado com dívida com bancos e com dívida no exterior, que na maioria das vezes só se consegue com aval do Tesouro Nacional. O que é que nós estudamos? E eu conversei com o presidente do Conselho das secretárias de Fazenda dos estados. Quer dizer, é preciso se tomar uma providência em relação a isso. Essa dívida aqui, que está sendo mostrada, ela é corrigida IPCA mais 4. Tá certo? Isso ou seja, é a correção da inflação mais 4%. 4% em cima. Então eu estava pensando e discutindo... É uma bola crescente de neve. Lógico, não está certo. Aí você fica regime de recuperação fiscal, isso que o deputado Beto, ex-governador, ex-prefeito, conhece demais. Você submete o Estado a um regime de recuperação fiscal. Eu penso, tá certo? Eu não penso sozinho isso, quer dizer, que uma proposta que podia ser um alívio para o Brasil, para os estados e para o Brasil, e combater essa questão da desigualdade regional, era... Pega essa dívida, diz o seguinte, olha, eu vou corrigir com IPCA mais 1. Só que esse 1
na minha ideia, ou na ideia de muita gente, tá certo? Iria para um fundo de desenvolvimento, distribuído entre os estados, pelo critério do FPE, que beneficia os estados, combate a desigualdade regional, sendo que 1% não podia ser usado em custeio. Não é para gastar. Ele só pode usar esse 1% se for para investir. Por quê? Porque o investimento gera emprego, gera renda, gera imposto, e o governo federal acaba, ao invés de renunciar, tendo um ganho fiscal. Então, esse é um assunto mais do que urgente, quer dizer, nós não podemos continuar nessa situação, ficou muito grave com a tragédia do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, o Rio Grande do Sul já estava insolvente antes da tragédia, imagine agora. Só piorou agora, né? Deputado Beto Richa, eu queria que o senhor, por favor, comentasse essa proposta que ele fez. Eu acho muito valiosa, até porque, primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar participando desse debate aqui, organizado pela TV Câmara, William, ao lado de um economista renomado, um político atuante, que conhece muito bem desse assunto. Na verdade, estou tomando uma aula com ele aqui. E, obviamente, que as colocações aqui do deputado João Maia são perfeitas, né? A situação é essa mesmo. E lógico que a história prova isso, e é o papel do governo federal também promover as desigualdades regionais, né? Dar mais atenção para uma região que precisa se desenvolver mais, que tem desigualdades sociais gritantes em relação a outras regiões. Tanto é que as arrecadações são maiores nos estados mais desenvolvidos e o retorno desse recurso é muito menor, se comparando às regiões menos desenvolvidas. Eu acho que está muito correto, é uma solução boa, diminuir os juros e que seja revertido para um fundo de investimentos. E aí vai ser obrigado, a obrigação ao gestor é que realmente faça os investimentos, investimento em infraestrutura, investimento que acarrete desenvolvimento para o Estado, também concordo, desenvolvimento gera emprego, gera melhores salários, gera renda para a população, mas que não seja para custeio, que não seja para aumento da folha de pagamentos, né? Porque aí que eu falo do populismo fiscal. Isso. Então o gestor tem que ser responsável, porque aquele gestor, eu costumo dizer, ou mesmo político, mas principalmente o gestor público, gosta de aplauso, né? E o político que todo momento quer aplauso e reconhecimentos, esse faz mal para a sociedade. É como um pai para um filho, muitas vezes tem que saber dizer não. Muitas vezes tem que adotar medida impopular, medida amarga, mas que vai cuidar do futuro do Estado. Não foi fácil para mim no Paraná fazer um ajuste fiscal enorme. Eu coloquei o meu capital político em risco, pensando no futuro do Estado. E ainda bem que o ajuste deu certo, que eu peguei um Estado com 4,5 bilhões de dívidas, todas relacionadas, contas de água, luz, telefone atrasadas, convênio com a OAB de advocacia dativa de 70 milhões, promoções e progressões de professores atrasados, além de várias outras contas. Coloquei tudo em dia, pena que eu não trouxe hoje aqui, mas eu costumo carregar em algumas entrevistas, deputado João Maia, o extrato do Banco do Brasil no exato dia que eu deixei o governo, 6 de abril de 2018, com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa, 2 aplicações. Então é a prova de que nós fizemos a lição de casa. Porque também é difícil você pegar uma sucessão de governantes que não cumprem com o seu papel, que não são responsáveis, isso custa caro depois. Não tem espaço para esse populismo, não tem espaço para erros. O próximo gestor tem que trabalhar dobrado para recuperar o tempo que aquele perdeu, como uma corrida de revezamento. Tem que passar o bastão, se o outro atrasou, você vai ter que correr dobrado. Tá certo. Eu vou pedir a opinião do deputado João Maia. Enquanto isso, o senhor vai fazendo umas contas, por favor. Esse 1% que ele falou, se fosse o caso do Paraná hoje, daria mais ou menos quanto? O senhor faz as contas enquanto ele responde aqui. É importante para... O senhor já foi secretário de Estado, o senhor trabalhou servindo a um governador. Como é que o senhor trabalha com essa questão, o governador, quando ele precisa gastar, e o senhor está lá com o caixa fechado e não pode gastar? Como é que é isso? Eu tive 2 situações. Na verdade, porque lá atrás, eu fui secretário de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro, numa crise fantástica, que eu quase me mudei lá para os Estados Unidos, para Washington, para conseguir um empréstimo do Banco Mundial. Porque no meio da crise, veio uma daquelas enchentes que acontece no Rio de Janeiro,
tá certo? Que eu aprendi muito sobre. Eu sou do sertão, quer dizer, Sim. chuva para mim é uma dádiva. Eu descobri lá atrás, em 88, que podia ser uma desgraça. Porque o rio com aqueles morros, se chove forte, a água desce, e se a maré estiver cheia, ela não vai para o mar empurra ela de volta. Então eu fui secretário de planejamento, e eu fui atrás de recursos para reconstruir a cidade, e o único lugar que tinha, tá certo? Na época eu tive o apoio do governo federal, eu acho que era o presidente Sarney, tá certo? Para conseguir um empréstimo no Banco Mundial. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, austeridade, o bom uso do dinheiro público, o povo reconhece. Esse populismo, ele é o exemplo disso. Beto Richa é o exemplo disso. A seriedade na administração, ele fez o ajuste fiscal e o povo lhe retornou, tá certo, ao governo em reconhecimento a isso. Então, essa coisa de populismo fiscal é meio que você zombar das pessoas, sabe? As pessoas são inteligentes, eles sabem que você está gastando, tá certo, mais do que você tem. Nenhuma família faz isso, tá certo? Não se deve fazer isso. E a gente menos, né? tem, tá certo? Eu sempre digo, você precisa gastar o dinheiro público, ele é sagrado, tá certo? Porque ele vem dali pingado, tá certo? Não cai do céu, né? Não é. Então, primeiro, a austeridade não faz mal ao político, tá certo? Político que faz oba-oba, ele é passageiro. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, você pediu para eu não falar em economês, né? Porque Vamos lá. quase vou ter que renunciar. Essa proposta da gente, essa proposta do Conselho, que está em discussão no Conselho de Secretários de Fazenda, quer dizer, que une todos os secretários dos estados e do Distrito Federal, ela não mexe com o que o governo se preocupa muito, com o chamado superávit primário, tá certo? Não afeta que é uma luz que conduz, entendeu, essa discussão. Mexe quanto é que é o superávit primário, a gente vai zerar, não vai zerar, quer dizer, o arcabouço fiscal. Então, eu digo o seguinte, você corrige, pega 1%, tá certo? Faz um fundo de investimento para gerar emprego, renda, impostos, como eu disse, vou repetir, mas é importante dizer isso, tá certo? E distribui entre todos os estados e o Distrito Federal, só com critério que priorize, como é que é hoje calculado o FPE, que priorize o combate à desigualdade regional. FPE é o Fundo de Participação dos Estados. Dos Estados. Tem os dois, ele viveu com os dois, o FPE e o FPM, que é o do município. Perfeito. Já fez as contas? Não fiz, mas é fácil de entender. Vamos lá. Diminuiu os juros de 4 para 1, 4 vezes menos que vai deixar de gastar com juros. Então, é um recurso importante que sobra e destinado para este fundo de combate às desigualdades regionais e que seja só para investimentos. O deputado João Maia está perfeito nessa colocação e é uma grande iniciativa que devia ser adotada pelo governo federal. Eu costumo dizer o seguinte também, que o sucesso de um bom gestor passa obrigatoriamente pelo bom desempenho de cada uma das áreas da administração. Eu sempre fui muito cuidadoso na escolha dos meus secretários de governo, tanto na prefeitura quanto no governo do Paraná, mas o que eu dei mais atenção e fui mais cauteloso na escolha é o secretário de Finanças. Porque se não tiver dinheiro, compromete todas as demais secretarias. Enquanto o deputado João Maia falava, eu lembrava da colocação, eu tive bons secretários de Fazenda. Um deles foi o deputado aqui, está de novo aqui no Congresso, acho que é o 8º mandato, o Rauli. Sim. Que é reconhecido aqui como um grande especialista na área tributária, na área econômica e sempre é chamado para dar a sua opinião, principalmente agora em relação à reforma tributária. E tive também um grande especialista, que é considerado talvez o maior especialista em finanças públicas do Brasil e por onde ele passou ele demonstrou isso. Muita capacidade e conhecimento da área, que é o secretário Mauro Ricardo. Passou por vários estados brasileiros e por todos os estados ele resolveu o problema. Ele costumava dizer o seguinte, o meu papel é dizer não. Porque os governantes que são políticos têm a tendência, e somos pressionados o tempo todo, por prefeitos, por deputados, por outros poderes que querem aumentar a sua participação no bolo da arrecadação, no orçamento.
e ele que segurava as pontas. E eu sempre respeitei a opinião dos meus secretários de finanças, porque ali é o segredo de o sucesso de uma boa gestão, a austeridade necessária na Secretaria de Finanças. E nós conseguimos aumentar a arrecadação com o ajuste fiscal que eu fiz, só para exemplificar, eu aumentei em 2,5% a arrecadação do Estado. Mas eu fiz a minha parte. Eu cobrei um esforço da sociedade, mas eu cortei na carne. Eu reduzi as despesas do governo em 7,5%. Então a soma destas economias e com o aumento da arrecadação é que possibilitou transformar o Paraná num grande canteiro de obras e deixar para o meu sucessor quase 7 bilhões de reais em caixa. Certo. O senhor falou do seu antigo secretário, porque o senhor não conhecia o deputado João Maia, que levaria Eu vou ele... dizer que eu pesquisei o Brasil inteiro para cair no Mauro Ricardo. Se eu tivesse o nome do deputado, quem sabe teria o prazer de tê-lo comigo lá. Brincadeiras aqui. Não substituiria ele, não. Ele era bom mesmo. Deputado, é bom mesmo. Deputado João Maia, eu queria aproveitar o senhor. Eu sei que não é o caso nenhum do estado de nenhum dos senhores, mas eu só queria citar o caso de São Paulo. Aqueles números gigantescos que a gente viu, sabe, o governador Tarcísio informou que ele paga por ano, só dessa dívida, 21 bilhões de reais de juros. É muito dinheiro para quem é gestor público, não é? É muito, porque você... Tarcísio tem 1 ano e pouco de governo, não é isso? Então essa dívida, como ele herdou. Ele herdou. Essa não é propriamente uma boa herança. Mas desses estados, quem ainda consegue sobreviver pela pujança da economia, tá certo? É São Paulo. Desses 4 que estão listados aí, os outros é uma situação realmente caótica, mas consegue honrar as custas de obras, de benefícios, entendeu? Para a população que recolhe imposto. Então eu acho, vou dizer aqui, com convicção, sem paixão, não é, como você diz, isso não é produto desse governo, são de vários governos, de várias administrações, que o governo daria um imenso salto de qualidade nessa relação, nessa discussão, porque também se discute, de vez em quando, o pacto federativo vira moda. Então todo mundo fala de pacto federativo, William. Só que, afinal de contas, eu já fui governo federal, toda vez que o governo pensa em fazer um benefício fiscal, ele faz com dinheiro do IPI, do imposto de renda, que vai para o FPE, para o FPM. Toda vez que ele pensa em aumentar imposto, ele de preferência aumenta aqueles que ficam só no governo federal. Isso é quase um mantra dos governos em geral. Ele divide o botim alheio, né? Nós já estamos caminhando para o nosso final do programa. Eu queria ouvir rapidamente as considerações finais. Por que é importante renegociar essas dívidas para os estados, por favor? Bem, porque muitos estados têm que recorrer à União. Não tem emissão de moeda e o governo federal tem essa capacidade de socorrer os estados que mais precisam. Lógico, olhando se cada governante está cumprindo com a sua obrigação. E tem aí o regime de recuperação fiscal, onde os governantes assumem uma série de responsabilidades e obrigações perante as exigências do governo federal, porque senão torna-se uma gastança, um oba-oba, e vai cada vez mais se aprofundando na crise e nas dificuldades e nas dívidas dos estados. Então, é evidente que muitos estados recorrem a isso porque estão numa situação até de insolvência, né? Vemos a questão de São Paulo, que o deputado acabou de falar, mas também lia que melhorou o caixa porque fizeram a privatização da Sabesp. Então, melhorou, aliviou o caixa momentaneamente, embora reconheço no governador Tarcísio, um grande governador, um gestor, um técnico, que certamente está fazendo um bom governo no estado de São Paulo, que é o mais importante e mais populoso do país. Mas só para complementar também, temos vários outros problemas que afligem a administração pública, que são as vinculações. Fiz um grande ajuste fiscal, paguei um preço político caríssimo, aí você reúne todo aquele recurso advindo do ajuste fiscal e você tem que dividir com os outros poderes, que muitas vezes, o judiciário e o legislativo invariavelmente, não estão precisando de mais recursos, mas não abrem mão de um centavo deste ajuste fiscal. O senhor fala do legislativo e do judiciário local? Do judiciário e Ministério Público, Tribunal de Contas, embora tive uma boa parceria,
o Legislativo devolveu o recurso no momento mais grave da crise aguda que o Brasil inteiro sofreu, e o Paraná não era uma ilha de prosperidade nessa gravíssima crise financeira nacional que assolou os estados em 2014 e durou mais alguns anos. Então, o Tribunal de Contas devolveu o dinheiro no momento que precisávamos pagar o 13º do funcionalismo, tínhamos uma grande dificuldade, e também a Assembleia Legislativa, mas Judiciário e Ministério Público, e para ficar com o dinheiro transforma em alguns penduricalhos e outras vantagens para ficar com o dinheiro do penoso ajuste fiscal que a sociedade do Estado fez. Um minutinho, deputado João Maia, por favor. Por que é importante essa renegociação de dívidas? Dizer, na verdade, dos entes federativos, o mais importante é o município, que é onde as pessoas vivem. Eu costumo dizer o seguinte: olha, eu sou latino-americano, sou americano, brasileiro, nordestino, potiguar, tudo com muito orgulho. Mas a gente vive num lugar, tem até CEP, tem até endereço. A vida só melhora se aquele lugar melhorar. Se quando seu filho ou sua filha, que Deus livre, precisa de médico, tenha medicamento, possa brincar numa rua pavimentada, saneada. Então, a concentração ou a determinação do poder de Brasília em cima de estados, de município, do meu ponto de vista, não faz bem ao Brasil, não é bom para o Brasil. Tá? Então, a renegociação, quer dizer, ela vira uma coisa realista, não fica esse chove não molha, como a gente diz, tá certo? É uma proposta, essa proposta que o Concefaz está discutindo, ela é racional. Eu mantenho a dívida no valor real, não estou nem falando de desconto de dívida, tá certo? Mas reduz o juro em 3 pontos percentuais, que não é pouco, e o que fica é para gerar mais desenvolvimento. Gerar mais desenvolvimento, que eu digo, quando você investe, você puxa a economia, tá certo? E quando você puxa a economia, você repõe os tributos que, teoricamente, você teria renunciado. Perfeito. Tá certo. Muitíssimo obrigado pela presença dos senhores aqui no Câmara Debate. Eu conversei com o deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, e com o deputado João Maia, do PP do Rio Grande do Norte, no Câmara de Debate, que tratou das questões ligadas à renegociação das dívidas que os estados têm com a União. Quer acompanhar mais debates como esse? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.